fui perturbar a Yasmin por esse módulo. O pessoal quer aprender mais sobre PS e eu não tinha qualquer capacidade de ensinar sobre. E é claro que o nome de vocês me veio logo à cabeça, né? A Tribuna é uma sociedade de debates que é muito querida pela SDD Unicet. E vocês duas também são muito queridas por mim, desde o primeiro Carcará até o último Tópicos. Então é um prazer ter as duas aqui aí nessa formação, nesse módulo coparticipativo. E é isso. Eu fico muito feliz com as duas. Se a Thay não quiser falar mais nada, Yasmin e Laura, vocês estão reconhecidas. Pode começar, meninos. Acho que a Laís já falou tudo. Só agradecer imensamente a disponibilidade de vocês para afinal um domingo, né, à tarde. Mil coisas para fazer e vocês tiraram um tempinho de vocês para vir aqui ajudar a gente. Então, muito obrigada. Então, gente, eu queria agradecer demais o convite. A Unicef também é uma sociedade muito querida nossa, e tanto eu como a Yasmin ficamos muito felizes de receber esse convite de vocês, e é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da experiência da gente com vocês. Yasmin? Sim, desculpa, tá cortando. Sim, eu concordo completamente com o que a Laurinha falou. A STD Unicef foi, inclusive, o primeiro convite que eu já tive para compor um CA. Foi assim que eu pude conhecer a STD Unicef. Eu tinha pouquíssimos amigos em Fortaleza e foi um dos torneios, sem dúvida nenhuma, que eu fui mais bem recebida. Então, a STD Unicef, ela mora muito no meu coração e eu espero poder ajudar aqueles que desejam começar o public speaking, assim como a STD Unicef me deu a oportunidade de melhorar em outros âmbitos do debate competitivo. Então, vamos lá. Pronto, então, começar a formação, pode passar o slide, Yasmin. Eu acredito que tenha novatos aqui, né? Tem alguém que entrou recentemente na Sociedade de Debates, poucos meses. Gente, vocês podem ir interagindo pelo chat, tá? Mas, enfim, acho que muita gente fica em dúvida logo que entra no movimento de debates. Deixa eu ativar a câmera. Pronto. Muita gente fica em dúvida assim que entra no movimento de debates e fica se perguntando assim, o que é esse public speaking que esse pessoal fala, qual a diferença dos debates, e não entende muito bem o que é o public speaking e qual é a diferença dele. Então, a gente vem trazer aqui algo mais realmente para os iniciantes, que é para vocês saberem do que se trata, como funciona essa competição. Mas, enfim, public speaking, como o próprio nome sugere, a autoexplicativa, a tradução literal dele é falar em público. Então, é você fazer um discurso para uma audiência ao vivo. E no movimento de debates em si, é uma competição que ela é a parte das competições de debate. Então, você tem as competições de debate, você vai ter o campeão de debates, a dupla campeã, no caso, você vai ter um ranking de debatedores, e a parte disso, algo diferente, você vai ter as competições de public speaking. E essas competições, elas são diferentes, elas usam outros critérios, elas têm outro modelo também. Então, é muito diferente a proposta dos dois. Yasmin, o slide. Tá passando? Foi. Pronto, foi agora. Aí, enfim, o que eu digo, encantar o público é diferente de você convencer uma mesa de adjudicação. Um bom discurso de public speaking, ele não é bom para um discurso de debate. Então, assim, são propostas completamente diferentes. Um discurso que você vai encantar a sua plateia não é o discurso que vai vencer uma mesa de adjudicação, assim como um discurso que convence uma mesa de adjudicação não necessariamente vai ser um discurso agradável para uma plateia. Então, você tem que ter sempre isso em mente, que são propostas diferentes. O que você aprende, quando você aprende a debater, é diferente do que você vai levar para o seu public speaking. Então, tudo que você aprende, assim, você tem que ter um raciocínio lógico perfeito, você tem que mostrar garantias, impactos dos seus argumentos, você tem que convencer o seu leitor. Não é essa a sua proposta dentro do public speaking. Então,
você vai convencer o parlamento sobre uma medida nos debates e é diferente do que você vai fazer na hora de você encantar o seu público no public speaking. E até algo que Yasmin fala, que é uma comparação entre uma caligrafia e uma ortografia. Tipo assim, quando você vai se preocupar com a caligrafia, você se preocupa com a estética, você se preocupa com a beleza, você se preocupa com a imagem que você está passando. E é diferente da ortografia, você está se preocupando com o que é ortograficamente correto, com o que é certo, com o que faz sentido. Então, são propostas bem diferentes, o public speaking e os debates. Aí, o formato das competições de public speaking. Então, as competições de public speaking são muito recentes no cenário do movimento brasileiro de debates. Ele surgiu, a primeira competição de public speaking que a gente teve foi no CBD de 2018. Desde então, surgiram nos outros campeonatos de debate também. Então, não é algo que é muito estabelecido, não tem critérios assim tão bem sólidos como a gente tem no movimento de debate, nas competições de debates. Então, são critérios diferentes, é um modelo diferente, os formatos também variam entre si, as fases, o tempo de discurso que você tem, o meio de preparação, tipo assim, tema livre ou revelado. Então, essas coisas ainda não são bem sólidas dentro do movimento brasileiro de debates. Então, existem diferentes formatos de competições de public speaking. Mas o formato que eu vou apresentar para vocês hoje é o formato do CBD 2019, foi do ano passado. E esse formato ele tem 3 fases, e são as classificatórias, e aí você tem um tema livre, então você pode se preparar, você pode preparar o seu discurso, você pode pensar antes o que você quer dizer, você pode ensaiar, e são discursos de 2 a 4 minutos, e você tem um tempo mínimo de 1 minuto, se eu não me engano, 1 minuto e 30, eu acho, e aí tem a semifinal, que são discursos de 2 a 4 minutos também, e o tema é revelado na hora. Então, assim que você chega para fazer o seu discurso, eles te dão um tema e você tem 30 segundos para pensar sobre o seu discurso e começar a fazer. E também tem a final, que são discursos de 3 a 5 minutos, e é um tema único para todos os finalistas, e ele é revelado previamente. Geralmente você tem aí um espaço de 24 horas, 48 horas, para pensar no tema que você vai falar no seu discurso da final. E assim, como eu disse, esse é o modelo do CBD. Por exemplo, no Armorial, segundo Armorial que a gente fez em fevereiro do ano passado, a gente usou outro modelo. No Paraibano também foi um modelo já diferente do Armorial, mas esse é um modelo que foi aplicado no CBD, foi um modelo também que a gente aplicou no último Tópicos. O último Maria Curupayty aplicou um modelo semelhante, então a tendência é que a gente venha a aplicar o modelo do CBD agora. Mas ainda assim, todas as dicas que a gente vai dar para vocês hoje servem para qualquer formato de public speaking, então vocês podem ficar tranquilos. Mas é só para a gente explicar a vocês mesmo a diferença que tem entre um debate. Então, você vai estar discursando sozinho, você não vai ter uma dupla, você não precisa chegar a 7 minutos. Na verdade, se você passar do tempo estipulado, você é desclassificado. Então, por exemplo, se você passar de 4 minutos na classificatória na semifinal, você é desclassificado. Então, a gente vê que até no formato ele é bem diferente das competições de debate. E aí falar da banca de juízes dessa competição. Porque vocês sabem, no campeonato de debates, a gente tem um CA Team, que são os chefes de adjudicação, são eles quem escolhem as moções, são eles quem fazem as alocações de juízes, então eles quem julgam o campeonato, eles quem resolvem toda a questão de adjudicação. Mas no public speaking, quem vai julgar o public speaking, quem compõe essa banca de juízes, não necessariamente vai ser o CA Team do campeonato e não necessariamente vai ser a adjudicação do campeonato, porque, como eu disse, são coisas diferentes. Então, essa banca de juízes pode ser composta por alguém do CA Team ou não, por alguém da adjudicação, por até algum participante, algum dos debatedores, alguém que está na organização. Então, essa banca de juízes são convidados do campeonato. Então, a organização do campeonato, ela escolhe a banca de juízes do public speaking,
geralmente são pessoas que já fizeram public speaking antes, que têm algum título de public speaking, mas não necessariamente. Já vi banca de juízes de public speaking que nunca tinham participado de um public speaking na vida. E aí, para vocês verem que tem essa diferença também. E aí, quem é que pode participar da competição de public speaking? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, desde que ela não esteja julgando public speaking. Qualquer pessoa pode participar, organização do campeonato, debatedor, adjudicador. Então, está liberado para qualquer pessoa. Claro que essas regras podem mudar conforme os campeonatos, mas em todos os public speakings que eu já vi até agora, era liberado para qualquer pessoa, era aberto a qualquer pessoa. E aí, Yasmin vai iniciar para vocês os critérios de public speaking que são utilizados. Tá mutado, Yasmin. Tá mutado. Gente, já mudou o slide para vocês, porque eu já mudei aqui no computador, não sei se acabou mudando. Tá na banca Não, de agora juízes. tá aparecendo só Pronto. Pronto, teu perfeito. rosto pra mim. Pronto. Mudou aí? Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, sim. Tá em critérios de avaliação. Pronto, perfeito. Então, como a Laurinha já havia falado, o PS ele é algo muito novo nos movimentos de debate, até porque ele surgiu dentro do cenário nacional a partir de 2018. Dentro desse sentido, não existe critérios que são tão bem estabelecidos como a gente tem no modelo nacional de debate per si. Então, o public speaking, por ser um modelo muito novo, por ser algo que foi introduzido há pouco tempo, ainda assim, esses critérios de avaliação, eles vêm sendo construídos com o passar do tempo. Então, muitas vezes, o critério é algo mais costumeiro, é a forma como cada campeonato irá adjudicar aquele torneio. Mas a gente vem vendo também que a partir de alguns campeonatos de public speaking, vai tendo critérios que são geralmente utilizados, ou seja, critérios que são costumeiros, critérios que a grande maioria das bancas utilizam como critério de avaliação. Então, por exemplo, a modulação da voz, ou seja, o ritmo que você está usando, a entonação da sua voz, a linguagem corporal, ou seja, como você está utilizando as suas mãos, ou se você não está utilizando as suas mãos, o conteúdo que você está passando, e aí vem um ponto muito importante do public speaking, é que muitas pessoas acreditam que pelo fato de ser uma competição de oratória, e a partir disso a gente está julgando o modelo, ou seja, a forma como o discurso está sendo emitido, que o conteúdo ele simplesmente não importa. E isso não é verdade, porque o conteúdo muitas vezes é um critério de avaliação. Ou seja, você não somente tem que mostrar um discurso que seja eloquente, que tenha uma boa estruturação, mas também ele precisa ter um conteúdo interessante, precisa ser uma história que cative o público, porque essa é a intenção do public speaking, de um modo geral, que o público ele se sinta cativado por aquilo que você está querendo contar. Então, além disso do conteúdo, nós temos também a conexão com o público, ou seja, a forma como o orador vai conseguir fazer com que aquele público se interesse, com que aquele público esteja entretido com aquilo que ele está querendo mostrar. Mas isso a gente vai aprofundar mais para o final. Mas como eu havia falado anteriormente, esses modelos eles vão sendo consolidados aos poucos, mas a gente vai vendo que existe um padrão entre as competições. Sei que já passou. Perfeito. Então, vamos para o primeiro tópico, que são a questão que foi principalmente associada às perguntas que vocês encaminharam para a Laís e a Laís encaminhou para a gente. Vamos começar primeiro com o tópico da voz, ou seja, a entonação, o ritmo, o volume da voz, o tom da voz que você vai utilizar. Primeiro vamos falar sobre o tom da voz, que eu gosto de chamar de nem gritando, nem sussurrando, porque é muito importante para que o seu discurso ele seja pontuado, que ele seja audível de uma forma clara, mas que ao mesmo tempo não seja incômoda aos ouvidos. Então, muitas vezes, eu acredito que vocês já estiveram numa sala que tinha um debatedor que falava tão alto que parecia que estava gritando, ou um debatedor que falava tão baixo que às vezes vocês não conseguiam nem mesmo conseguir ouvir os argumentos que eles estavam falando, com muita dificuldade no caso. Dentro do cenário do debate competitivo, esse debatedor pode até não perder pontos porque a gente não está julgando a oratória dele, nós estamos julgando apenas a sua capacidade retórica. Mas dentro da oratória, dentro da competição de public speaking, esses pontos são importantes. Então,
é necessário que você, como orador de public speaking, nem faça um discurso que seja muito alto e acabe incomodando quem está te escutando, ou até mesmo prejudique a história que você está querendo narrar, como também é importante que você faça um volume de voz que ele seja audível. Por isso, uma técnica que eu acho muito interessante é quando você for praticar public speaking, pega uma sala vazia de uma universidade. Eu fiz isso no Ceará, inclusive, eu peguei uma sala que não tinha ninguém e eu treinei para ver qual era um volume de voz que dentro daquele espaço conseguiria atingir a todo mundo, com todas as pessoas pudessem ouvir, mas ao mesmo tempo que não fosse gritado, que não fosse incômodo àqueles que estavam assistindo. Dentro desse sentido, é importante também a gente falar que o tom de voz ele é um instrumento de como você pode contar a sua narrativa. Então, dependendo da história que você vai estar contando, esse tom de voz ele também vai mudar. Então, não é cabível que você, como orador, por exemplo, você vá contar uma história triste, uma história sobre alguém que você ama muito, uma história empática, um discurso emocional, e que você use um tom que você usaria, sei lá, com seus amigos para contar uma história de bar. São coisas completamente diferentes. Talvez esse tom de voz para um discurso de bar funcione com public speaking de humor, mas com certeza não é cabível dentro de um discurso emocional, um discurso emotivo. Então, é importante que o tom de voz que você utiliza dentro do seu discurso também esteja conforme a história que você está narrando. Porque a história é o ponto essencial dentro de um public speaking. É a história que vai conduzir você, como orador, a os mecanismos, ou seja, essas ferramentas, a sua voz, a sua linguagem corporal, como você vai utilizar dessas ferramentas para melhorar, para aprimorar a história que você está contando. Tudo gira em torno dessa história. Então, agora a gente vai para o ponto da entonação. Lembrando que sempre, em qualquer momento, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar no chat que a gente vai ver por aqui e vai respondendo. Sobre a questão da entonação. O que seria a entonação? É justamente essa variação, essa modulação da voz do orador quando ele está contando uma história. Uma curiosidade interessante é que muitas pessoas elas têm a tendência de utilizar a sua voz em apenas um tom. Então, provavelmente aquele professor que você tinha mais dificuldade de prestar atenção quando estava assistindo a aula, é provavelmente um professor que ele mantém o mesmo tom, ou seja, ele não faz essas nuances com a voz que faz com que a gente se concentre mais no discurso. E uma curiosidade interessante sobre isso é que muitos monges budistas, quando eles vão emitir os seus mantras, ou seja, quando eles vão rezar, eles fazem aquilo de por que eles usam esse mantra? E esse mantra se alonga no final. Porque eles estão mantendo o mesmo tom de voz, porque isso facilita com que o cérebro deles preste atenção naquela palavra que está sendo emitida, naquela palavra que está sendo alongada, e assim a pessoa consiga concentrar mais na sua oração. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está proferindo discurso, a gente está assistindo o discurso de outra pessoa, e essa pessoa começa muitas vezes a falar e ela fica nervosa, a gente começa a prestar atenção no que ela está errando e não necessariamente no discurso que ela está emitindo. Então, é muito importante que você, como orador, consiga, dentro desse momento em que você percebe que você está gaguejando muito, ou que você está alongando demais as suas frases porque você está nervoso, ou seja, emitindo esses mantras, vamos dizer assim, você pare, você respire, e a partir disso você consiga continuar o seu discurso, porque acontece que as pessoas vão começar a prestar muito mais atenção naquilo que você está repetindo, naquele tom de voz que está sendo repetitivo, do que necessariamente no discurso que você está proferindo. Outro exemplo de como você pode fazer isso, essa entonação, para que você possa fechar, para que você possa destacar palavras-chave dentro do seu discurso. Então, por exemplo, quando eu digo, olá, meu nome é Yasmin, eu tenho 19 anos e eu sou estudante da UFPB. Quais foram as palavras que eu destaquei aqui? Eu destaquei olá, eu destaquei Yasmin, que é o meu nome, eu destaquei a minha idade, 19 anos, e eu destaquei também a instituição em que eu estudo. Ou seja, são essas informações que vão ficar na cabeça de vocês no decorrer da minha fala. Essas são as palavras que eu quero, que eu faço questão que vocês se lembrem. Então, vocês podem utilizar essa entonação para que dentro do discurso de vocês possam destacar palavras interessantes, ou seja, palavras que vocês querem que fiquem na cabeça não só da pessoa que vai estar julgando, do juiz, mas também da própria plateia. E, por fim, quando a gente terminar desse tópico de voz, existe também uma questão muito interessante, que é o ritmo da sua fala. Assim como que a gente está assistindo um filme de ação e um filme de, vamos dizer, um filme de romance, um filme de drama, um filme de terror, eles têm ritmos diferentes. Como assim?
Num filme de ação, quando a gente está assistindo, o ritmo do filme ele é muito mais rápido, porque o objetivo daquele que está emitindo aquele filme é fazer com que quem está sentado assistindo sinta a adrenalina que aquela pessoa está tendo quando ela está sendo explodida ou quando ela está dirigindo um carro. Já num filme de drama, o ritmo é muito mais lento, porque o diretor ele quer que você tenha tempo para refletir sobre cada sensação que aquele personagem está tendo dentro da sua narrativa. Ou no filme de terror, por exemplo, o ritmo pode ser muito mais lento para causar justamente aquele sentimento de angústia, de você não saber o que vai acontecer. Por isso que o ritmo é muito importante para contar uma narrativa. E como o public speaking não é nada mais, nada menos do que uma narrativa, do que uma história que você está contando, o ritmo também é muito importante. Então, por exemplo, quando você está contando um public speaking de humor, às vezes é melhor que você consiga fazer um ritmo mais rápido, um ritmo acelerado, um ritmo de piada, mas que ao mesmo tempo você consiga dar essas pausas no seu discurso para que as pessoas possam rir e assim você possa continuar com uma outra piada. Ou quando a gente está falando de um discurso emotivo, a gente precisa que aquelas pessoas tenham tempo de sentir a emoção que você está querendo passar. Nesse sentido, é importante que o ritmo do discurso ele seja bem mais lento, para que assim as pessoas elas possam acompanhar cada detalhe daquilo que você está querendo emitir. E é por isso que a voz ela tem que ser enxergada não como um empecilho, mas como uma ferramenta para conduzir a pessoa que está assistindo aquela sua narrativa a se compadecer ainda mais, não só com a sua figura, mas também com a sua história. E aí nós vamos para um tópico que é uma dúvida de muitas pessoas que estão começando public speaking e que muitas vezes acaba sendo até mesmo subestimado, que as pessoas não se preocupam tanto com isso. Mas a linguagem corporal, ela é muito importante. Até porque, por exemplo, se eu começasse a ficar balançando na minha cadeira, vocês provavelmente iam parar de prestar atenção no que eu estou falando e iam prestar atenção no fato de que eu estou girando a minha cadeira. Ou se eu mexo muito no meu cabelo, vocês provavelmente iam parar de prestar atenção no que eu estou falando e iam prestar atenção no fato de que eu estou mexendo muito no meu cabelo. Porque a linguagem corporal, ela é essencial e ela chama muita atenção quando a gente está falando de um discurso, seja ele qual for. E é por isso que a gente precisa entender alguns dos principais erros quando a gente está falando de linguagem corporal. Então, vamos começar com as mãos. Um erro muito comum de quem está começando o public speaking agora é mexer no cabelo, ou jogar atenção nas mãos e ficar segurando assim, ou simplesmente ficar meio parado e não se movimentar e só botar as mãos para baixo. Por que isso é problemático? Porque as pessoas vão começar a prestar muito mais atenção no fato de que você está jogando a sua atenção para essas partes do corpo do que necessariamente para a história que você está querendo contar. Então, por exemplo, se você tem um problema em mexer muito no cabelo, você tem esse tique, prende o seu cabelo. É uma forma muito fácil de você evitar que isso continue acontecendo. E as mãos, assim como a voz, elas precisam ser um instrumento para você contar a sua história. Nesse sentido, como é que a gente pode fazer isso? Eu me lembro muito do primeiro public speaking que eu fiz, que foi no primeiro armorial, e foi na fase das classificatórias, e eu estava contando sobre como eu tinha evoluído dentro do movimento de debates. O tema era qual é a coisa que você é mais grata, e dentro desse tema eu fui falar sobre como eu era grata pelo movimento de debate. E eu estava falando sobre como eu evoluí em relação a tempo, como eu comecei de 1 minuto, de 3 minutos que eu não conseguia passar, eu ficava 3 minutos falando e apenas gaguejando, e como eu consegui evoluir para achar que 7 minutos e 15 segundos era um tempo muito pouco para o meu discurso. Assim, eu estou conseguindo não só evidenciar esse discurso pela minha oratória, pela minha fala, mas também eu estou dando recursos visuais, eu estou falando que eu fui disso para isso. E isso vocês acabam acompanhando como plateia. Ou, por exemplo, se eu quiser falar sobre algo que está crescendo, algo que está evoluindo, eu consigo fazer isso aqui com as minhas mãos. Isso é uma forma de chamar atenção para vocês e dar mais ênfase na mensagem que eu estou querendo passar por meio do meu discurso. E é por isso que as mãos elas são tão importantes. Então, se vocês sentem que têm uma certa dificuldade com as mãos, tentem treinar isso. Então, tentem gesticular mais. E se você não se sente tão confortável, tente fazer uma gesticulação, mas uma gesticulação seja pouca. Como, por exemplo, se você tem um nervoso, coloca uma mão no bolso e aí você começa a falar assim. Mas o ideal é que as suas mãos elas consigam acompanhar a narrativa que você está querendo ter dentro do seu public speaking. Em relação a andar, um grande erro de muitos debatedores que começam no public speaking é justamente ficar parado emitindo seu discurso no mesmo lugar. Ou começar a andar de uma forma desenfreada, até mesmo confusa,
que acaba também distraindo a pessoa que está assistindo, ou seja, ou a pessoa acaba ficando entediada porque a pessoa está parada no mesmo lugar por muito tempo, ou ela acaba ficando confusa, porque o debatedor, o orador, ele acaba meio que confundindo por meio do seu andar. Por isso é importante que o seu andar ele tenha um direcionamento. Então, o andar ele é uma excelente ferramenta para que você possa se conectar ainda mais com o seu público. Como assim? Porque o seu objetivo é entreter o máximo de pessoas possíveis, garantir que o máximo de pessoas possíveis estão interessadas por aquilo que você está falando. E você pode fazer isso se deslocando de um local para outro, para que o seu discurso seja emitido para outras pessoas, para que as pessoas acompanhem o seu movimento, porque a partir disso você está chamando a atenção delas, você está cativando-as para prestar atenção no seu discurso. É como um professor que dentro da sala de aula fica sentado dando a sua aula. É muito mais fácil que você fique entediado com o discurso dele, com a aula dele, do que um professor que está se movimentando com uma maior constância, porque isso faz com que o seu cérebro se auto-obrigue, vamos dizer assim, se obrigue a prestar atenção naquilo que está sendo exercido. E, por fim, quando a gente fala sobre expressões faciais, é muito importante a gente ressaltar que o orador, ele passa a sua mensagem não só pela voz, mas também pela forma como ele vai expressar essa história. Então, se você está contando um public speak de humor, por exemplo, é interessante que você faça caras mais engraçadas, que você tenha um olhar mais caricato, ou se você está fazendo um public speaking mais emotivo, que você consiga passar um olhar mais pesado, que você, por meio das suas expressões faciais, não só demonstre essas emoções, cative esse patos das pessoas, como também é interessante que você utilize as suas expressões e principalmente o seu olhar para garantir que as pessoas estão conectadas com aquilo que você deseja falar. Então, se você está percebendo, por exemplo, que tem uma pessoa na plateia que está meio dispersa com o seu discurso, olhe para ela, porque nós temos a tendência de prestar atenção quando uma pessoa está olhando para a gente. Ou se você quer meio que fazer com que o máximo de pessoas acreditem que você está prestando atenção nelas, mas você não está, é você escolher um ponto fixo atrás, por exemplo, geralmente no meio, e você escolhe um ponto atrás da sua escolha, para que você não necessariamente precise olhar no olho da pessoa, mas que também dê a impressão de que você está conectado com aquele público. Mas o olhar ele é muito importante, porque a partir do olhar as pessoas vão se sentir mais conectadas com a história que você está querendo contar. Mas se você acaba ficando nervoso com isso, isso é completamente compreensível, escolha um ponto fixo atrás, que você olhe para ele, que dê uma noção geral da plateia que você está querendo entreter, mas que ao mesmo tempo você não esteja necessariamente focado em uma pessoa em particular. E outro ponto muito interessante da linguagem corporal é que muitas pessoas elas têm esse erro de querer tocar nas coisas, mexer nas coisas, se apoiar numa mesa é algo muito comum. E acaba que, se você não tem uma intenção de passar uma mensagem com aquele toque naquela mesa, ou você se encostar em alguma superfície, acaba que isso destoa da mensagem que você está querendo passar. As pessoas vão começar a prestar mais atenção no fato de que você está escorado numa mesa do que necessariamente na narrativa que você está querendo emitir. Mas, se a narrativa que você está querendo contar, ela tem uma ligação com essa mesa, você está querendo fazer algum tipo de analogia, algo do tipo, então faz sentido, mas tudo precisa estar muito conectado com a história que você está querendo contar. Eu vou falar agora sobre o conteúdo do discurso, e eu acho que é isso, assim, o que deixa a maior parte das pessoas griladas. As pessoas sempre ficam nervosas, meu Deus, o que é que eu vou falar nesse discurso? O que é que eu posso falar? Como eu vou entreter essa plateia? Então, acho que a maior parte do nervosismo, da insegurança, pelo menos para mim, sempre foi o conteúdo do discurso, sempre era o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer, qual é a mensagem que eu quero passar. E antes de iniciar esse tópico e explicar os temas, as abordagens, as linguagens para vocês, eu quero dizer uma coisa. Não adianta você ter o melhor conteúdo. Tipo assim, você ter o melhor texto que você pode ter, a história mais interessante. Se você não sabe usar as técnicas de oratória, se você não sabe usar a sua voz para contar aquela história, se você não sabe usar o seu corpo. Então, tudo no public speaking faz parte do seu discurso. Então, o seu conteúdo, ele só é bom se ele também vier aliado a uma
boa técnica de oratória. Então, às vezes, você pode até ter um conteúdo razoável, um conteúdo, tipo assim, mediano, não tão engraçado, não tão emotivo, mas a forma como você conta é tão importante que pode tornar aquilo num discurso incrível. Então, sempre tenha em mente que esses dois, tanto o conteúdo como as técnicas de oratória, eles vêm juntos e eles são fundamentais. E algo que eu tenho que deixar muito claro aqui é que antes do seu discurso, você tem que ter em mente uma coisa: o seu objetivo. Todos os seus discursos têm que ter um objetivo. Então, tudo que você vai falar, a forma como você vai falar, ele tem que ter a ver. Tudo gira em volta daquele único objetivo que você tem. Então, o que é que você quer? Você quer contar uma história sobre você, você quer fazer com que o público te conheça mais, você quer apresentar uma ideia. Então, tudo o resto que você vai fazer, você tem que escolher em prol daquele objetivo que você tem. Então, o tema que você vai escolher, ele tem que ter a ver com o objetivo que você tem para aquele discurso. Então, por exemplo, você quer falar sobre a sua mãe. Você quer contar a poder sobre a sua mãe. Então, obviamente, o tema que você vai escolher alguma história da sua vida, algum momento que você teve com a sua mãe, algum momento que ela teve na vida dela, mas que você não necessariamente participou. E você vai todos os outros elementos do seu discurso, você tem que deixar junto a esse objetivo que você tem. E aí, falando dos temas em específico, como eu disse a vocês, eu vou falar aqui sobre o modelo do CBD. Então, o primeiro discurso que você faz, as classificatórias, é um tema livre. E eu indico a vocês que vocês sempre pensem antes. Se você tem a oportunidade de planejar o seu discurso, planeje. Todo discurso planejado é muito melhor do que um discurso de improviso, porque você tem tempo de pensar em tudo que vai ser mais adequado, em tudo que vai confluir para fazer que você tenha uma mensagem, que você passe essa mensagem da melhor forma possível. Então, quando você tem um tema livre, escolha esse tema com propósito, escolha esse tema, foque na mensagem que você quer passar e escolha esse tema que tem a ver com a mensagem, que tem a ver com o seu objetivo. Então, você tem que, também antes, é importante você testar. Então, faça o discurso para os seus amigos, para o pessoal da sua sociedade de debate, para a sua família, grave, se filme. É importante você ver também como eu posso interagir melhor com esse tema, como eu posso fazer uma melhor linguagem corporal para esse tema. Então, os temas que você vai escolher, eles sempre têm que ter a ver com o objetivo que você tem em mente. Agora, por exemplo, numa semifinal, em que você não escolhe o tema, então você não tem muito o que fazer aí. Também nas finais o tema é divulgado, então você não tem muita flexibilidade, digamos assim, com esse tema. Então você trabalha dentro daquele enquadramento que te deram. Então, aí você vai passar para as abordagens. Então, existem algumas abordagens comuns, não necessariamente existem só essas, e você pode usar mais de um elemento em um discurso, mas as abordagens que a gente tem, geralmente, é um discurso de humor, discurso inspirador e um discurso emotivo. Então, o discurso de humor, que é uma abordagem cômica, autoexplicativo, você tem o objetivo de fazer a sua plateia rir, de entreter sua plateia, de fazer com que eles achem algo engraçado, tipo, contar uma história engraçada. E aí, o que é que eu tenho para dar de dica a vocês? Pensem no que combina com vocês. Qual é o estilo de humor que combina com você? Qual é o estilo de humor que combina com esse tema? Então, por exemplo, tem pessoas que são craques em fazer humor autodepreciativo. Se você gosta disso, se você faz isso com frequência, ótimo, usa isso a seu favor. Se você tem um senso de humor mais assim, mais inteligente, mais crítico, também ótimo, excelente. Então pensa qual é o estilo assim de humor que você tem. Agora é importante também, tanto na escolha de temas quanto na escolha de abordagens, que você escolha falar sobre algo que você sabe. Então, se você não sabe fazer piada, se você não sabe assim fazer humor, se você não se sente confiante fazendo aquilo, não escolha essa abordagem, sabe? Então, você sempre tem que escolher algo que você se sente confiante, que você se sente assim familiar com aquilo, você é familiar com essa abordagem. Então, sempre pense nisso. Fale sobre algo que você sabe, sempre. E a abordagem que você sabe também. E aí, a abordagem inspiradora.
o que é a abordagem inspiradora? É quando você quer mudar o comportamento de alguém. Você quer fazer com que essa pessoa ela tenha uma mudança de comportamento. Você quer convocar aquela pessoa para ação. Você quer chamar aquela pessoa, fazer um convite para que ela faça alguma coisa. Então, por exemplo, o meu discurso da final do Public Speaking do Maria Curupaiti foi um discurso convidando as mulheres para que elas dessem voz, para que elas dessem rostos a outras mulheres também. Então, era um discurso inspirador porque eu estava convidando outras mulheres para se juntarem à luta. Então, o meu objetivo com aquele discurso era justamente convocar as mulheres para que elas lutassem pelos valores feministas, para que elas lutassem pela independência das irmãs dela. Então, eu tinha um objetivo, eu tinha um tema, que era Mulheres Sem Rostos, que era um tema previamente divulgado. Então, tudo que eu fiz foi em volta desse objetivo e eu escolhi uma abordagem inspiradora justamente porque eu queria fazer esse convite à minha plateia. E aí, qual é a abordagem emotiva, a abordagem emocional? Você quer emocionar a sua plateia. Você quer causar algum tipo de emoção, você quer causar uma felicidade, você quer causar tristeza, angústia. Então, você não quer necessariamente chamar aquela pessoa para fazer alguma coisa, você não quer causar uma mudança de comportamento, você só quer realmente despertar alguma emoção na sua plateia. E aí é diferente do discurso inspirador por isso, porque você não está chamando aquela pessoa para ação, você não quer mudar o comportamento daquela pessoa, você quer somente causar uma reação nela, você quer causar uma emoção naquela pessoa. E aí, como é que eu posso fazer essas abordagens? A abordagem inspiradora, você tem ferramentas de impacto. Então, você vai utilizar algumas ferramentas para fazer com que aquele discurso seja inspirador. E o que são essas ferramentas de impacto? Então, por exemplo, frases de efeito. Quando você vai fazer um discurso inspirador, você escolhe um valor para aquele discurso. Qual é o valor que eu quero passar para essas pessoas? Então, você vai escolher uma frase de efeito que tem a ver com esse valor. Você vai falar sobre exemplos que eles também estão relacionados com isso. Você vai trazer à tona valores que as pessoas se identificam, valor de justiça, de luta. Então, sempre tem em mente essas ferramentas de impacto para que você possa realmente inspirar durante o seu discurso. E aí, uma linguagem um discurso emotivo. Você tem que ter uma linguagem que passe aquela emoção que você quer passar. Então, não adianta você estar falando sobre algo muito triste e estar lá com a voz monótona, ou você está sorrindo. Então, como eu disse, tudo que você vai fazer tem que ter um objetivo, tudo tem que ser pensado. Então, até na abordagem que você quer passar, você tem que pensar em como eu vou passar isso, como eu vou passar essa mensagem. Então, se você quer emocionar a sua plateia, também traga essa emoção na sua voz, traga, assim, uma história, personalize aquela história, conte o máximo de detalhes possíveis, a forma como você se sentiu. Então, tente sempre trazer esses elementos se você vai fazer esse tipo de abordagem. E aí, outro elemento também do conteúdo de discurso seria a linguagem. Vocês mandaram nas dúvidas para a gente que linguagem eu devo utilizar na hora de fazer o meu discurso. Eu devo usar uma linguagem mais natural, eu devo ser mais formal, deve ser uma linguagem técnica, uma linguagem popular. E o que é que eu tenho que trazer para vocês? Mais uma vez, lembrem, qual é o objetivo que eu tenho com esse discurso? Então, se você quer contar uma história engraçada, uma história que você contaria numa mesa de bar com seus amigos, obviamente você não vai usar uma linguagem técnica, você não vai usar uma linguagem formal, você vai usar algo mais descontraído, algo mais informal. Então, pense, essa linguagem que eu estou utilizando, ela tem a ver com a mensagem do meu discurso? Ela tem a ver com o objetivo do meu discurso? Então, sempre pense nisso. Por exemplo, numa semifinal, em que os temas são divulgados na hora, você pegou um tema que era: você é um político que está fazendo a sua campanha presidencial, discurse. E aí, obviamente, você não vai usar uma linguagem desleixada, você não vai usar, tipo, e aí, meu consagrado, alguma coisa assim, uma linguagem mais chula, digamos.
Então, você vai usar naturalmente uma linguagem mais formal, alguma coisa assim. Ou então, por exemplo, você é um cientista e você fez uma descoberta. Informe a população. Você pode usar uma linguagem mais técnica, você tem essa abertura. Mas, por exemplo, você é um participante do BBB, você está no paredão. Diga por que você não deve ser eliminado. Você não vai usar uma linguagem técnica, uma linguagem formal para isso. Então, você tem que sempre ter em mente qual é o tema do meu discurso, qual é o objetivo que eu tenho com esse discurso, qual é a mensagem que eu quero passar com esse discurso. Então, a linguagem, ela sempre tem que atender a todos esses elementos do seu discurso. Então, sempre pense nisso. Qual é a linguagem mais apropriada para a mensagem que eu quero passar? E aí também teve uma dúvida sobre a imagem. Que imagem eu devo passar para o meu público? E, mais uma vez, isso tem a ver também com o objetivo que você tem ao fazer aquele discurso. Mas, em bem verdade, assim, imagem em questão estética de você mesma, a forma como você se veste, isso não importa muito. Então, assim, você não precisa se preocupar muito assim, com a imagem que você está passando. Só pense qual é o objetivo que eu tenho. Então, você não precisa, por exemplo, estar de paletó para falar sobre uma situação engraçada que aconteceu. Então, não precisa ter essa preocupação tão grande. E com relação à imagem, no sentido de linguagem corporal, é tudo que Yasmin já disse. Você tem que fazer algo que se relaciona com o seu discurso. Então, por exemplo, você vai... Ela falou do exemplo do você pegar no seu cabelo. Então, você tem que ter um objetivo para pegar no seu cabelo. A imagem que você quer passar, qual é? Então, você está discursando ainda no tema do BBB. Você é uma participante do BBB, você quer dizer porque você não quer ser eliminada. E aí você quer dizer a todo mundo que você não deve ser eliminada porque você é uma grande gostosa. E aí você vai e você toca no seu cabelo, eu não devo ser eliminada porque eu sou uma grande gostosa. Então, tudo tem que ter objetivo. Até a imagem que você passa, ela tem que ter um objetivo também com a mensagem do discurso que você quer passar. Então, pense sempre nisso. Todos esses elementos, eles têm a ver com o objetivo do seu discurso. E agora eu vou passar a palavra para Yasmin para falar sobre algumas coisas a mais que vocês tiveram dúvida. Uma grande gostosa. Então, gente, para finalizar, uma das perguntas que a gente mais chamou a atenção assim, foi a relação de como lidar com algumas situações que são normais, não só nos debates, mas também em relação ao public speaking em si, que é o nervosismo e saber lidar com os imprevistos. Começando pelo nervosismo. Uma coisa que é muito importante que a gente deixe claro é que não existe public speaker no mundo que não tenha ficado nervoso ou que não fique nervoso. Eu fico nervosa até hoje quando eu vou proferir os meus discursos. Não existe nenhum momento que eu não tenha ficado minimamente nervosa. Mas o nervosismo faz parte. E nervosismo é uma coisa que a gente vai aprendendo a controlar não só com o tempo, mas também com a experiência. E o que eu quero dizer com isso? Uma das ferramentas que é mais importante para que vocês possam perder esse nervosismo de falar em público é treinar falar em público. Então, quando eu me preparo para um campeonato de oratória, desde a primeira vez que eu participei até a última, todas as vezes eu treinei o meu discurso no espelho pelo menos umas 3, 4, 5 vezes. Porque quando você treina na frente do espelho, isso permite você a não somente treinar o seu discurso, que já é muito importante por si, mas também com que você possa ver como as pessoas estão lhe vendo proferindo aquele discurso. Então, é o momento de você ver se tem alguma gesticulação que não está legal ou que não faz sentido, se você está tendo algum tique nas mãos, se você está mexendo no cabelo. Você pode ver se as expressões faciais que você está fazendo, elas estão sendo associadas, se elas estão fazendo sentido com a história que você está querendo contar. Então, é muito importante que nervosismo se combata com prática. E essa prática pode ser feita não só no espelho, o que já facilita porque você só precisa de si mesmo, mas também é sempre interessante que você pergunte para pessoas que estão perto de você. Então, é muito comum para mim, quando eu vou participar de campeonatos de oratória, a primeira coisa que eu faço é chegar na Laurinha e falar assim: Laurinha, o que você acha desse meu discurso? Laurinha, o que você achou da forma como eu estou falando? Você acha que tem algum problema? E aí a Laurinha vê o meu discurso e ela fala assim: olha, eu gostei disso, isso aqui não está legal, essa gesticulação ficou estranha, essa forma como você está falando está muito formal, não está muito natural.
porque aí você vai ter não só a visão sua sobre o seu discurso, ou sobre a forma como você está exprimindo esse discurso, mas também a opinião de outras pessoas, a opinião de outras pessoas da sociedade de debate. Então, é muito interessante que, para combater esse nervosismo, vocês possam praticar. Outra forma também muito interessante para combater esse nervosismo é você conhecer o público que você vai proferir o seu discurso. Então, por exemplo, na primeira vez quando eu fui competir public speaking, foi esse mesmo tema do a coisa que eu sou mais grata, eu tive um tempo para pensar. E na hora que eu tive, eu pensei assim, caramba, tem muitas coisas na vida que eu sou grata. Eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelos meus amigos. Mas existe uma coisa que é comum a mim e comum a todas essas pessoas que estão assistindo esse discurso. Todos nós somos debatedores competitivos. Todos nós passamos pela luta que é não conseguir fechar 6 minutos até chegar ao ponto de achar 6 minutos e 15 segundos um tempo pouco. E sobre como todos nós temos laços fortes com as nossas SDDs. Porque eu senti isso com a Tribuna e eu acredito que vocês também sentem isso com a Unisted. Enfim, com as suas respectivas sociedades de debate. Então, eu parei e pensei, ok, para ficar menos nervosa, quem é a pessoa que eu estou querendo encantar? Quem é a pessoa que eu estou querendo deslumbrar com esse meu discurso? E foi a partir disso que eu consegui selecionar o tema na hora que era revelado. Eu não sabia qual era o tema. Quando eles disseram qual é a coisa que você é mais grata, eu parei, pensei e fiz, ok, qual é o tema que o meu público também pode se identificar comigo, mesmo que essas pessoas não me conheçam nem um pouco, porque pouquíssimas pessoas ali me conheciam, mas eu sei que todos nós em comum somos debatedores. Então, conhecer o público que você vai expressar a sua mensagem também é uma ótima forma de você acalmar os seus nervos. E no mais, se você está gaguejando muito, se você está fazendo aquele o problema da entonação que eu havia falado anteriormente, pare, respire, porque se você continuar fazendo, gaguejando, se você continuar tentando falar, você acaba que você não vai conseguir, você vai acabar pisando no mesmo erro. Então não tem problema você parar, tenta até fazer essa parada, uma pausa dramática, você para, você olha para a plateia, você respira e você continua. E isso dá tempo para você oxigenar o seu cérebro e você conseguir refletir sobre o discurso que você está fazendo. Tentem também, para tentar combater esse nervosismo, não fazer um discurso tão rápido. Você pode tomar o seu tempo para que cada coisa que você está falando, para que cada palavra que você está dizendo, tenha tido tempo para que você pensasse nela. E agora, passando um pouco do tema do nervosismo, a gente vai para questões de imprevistos, porque isso é uma coisa que acontece muito no movimento de public speaking. Quantos de nós já não fizeram um PS e esqueceram o discurso no meio da fala? Eu, inclusive, já fiz isso e foi na final do Potiguar. Eu estava proferindo meu discurso e eu esqueci completamente o meu discurso, porque eu tinha esse erro de querer escrever todos os meus discursos, e isso é um problema, e eu vou sugerir, como a Laurinha já havia falado anteriormente, quando você escreve os seus discursos como uma redação, vamos dizer assim, se torna muito mais fácil que você esqueça uma palavra, ou você esqueça uma frase. E se você esquece essa palavra, essa frase, acaba que você vai perdendo a linha do seu raciocínio. E isso acaba se tornando um problema, porque você acaba empacando, tentando lembrar qual era essa palavra que você queria trazer para o seu discurso, e meio que você se confunde e acaba ficando perceptível. Então, um conselho que eu tenho é, para evitar esquecer os seus discursos, você coloca tópicos que você quer abordar. Então, vamos imaginar que o meu discurso é sobre a minha avó. E aí eu quero fazer um discurso sobre como a minha avó é importante para mim. Então, eu vou falar, primeiro, quem é a minha avó, e eu vou falar isso de modo muito técnico. Minha avó é fulana, ela tem tantos anos, sei o quê. Aí eu vou falar sobre memórias que eu tenho com a minha avó. Aí eu vou destrinchando essas memórias. Um dia no parque, um aniversário. E aí você não vai selecionando as palavras exatas que você vai dizer, mas os tópicos. Porque quando você está num discurso de PS e você acaba estando como eu, na final do Potiguar, que esqueceu o discurso completamente, eu podia ter esquecido as palavras. E isso me confundiu. Mas eu parei, eu fiz uma pausa dramática, eu respirei e eu lembrei dos tópicos. Ok, qual é o próximo tópico que eu vou falar? Aí eu lembrei desse tópico e eu comecei a inventar as palavras ali. Porque não é uma coisa que a gente já tem uma dificuldade, porque a gente já está dentro de um cenário competitivo de debate. Então, esse negócio de formular as frases, formular ideias nas nossas cabeças e assim falar, proferir o discurso na hora, não é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Por isso é importante que a gente, em vez de escrever esse texto por um todo, se esquecer o discurso, faz uma pausa dramática, respira, oxigena o cérebro, e a partir disso você tenta lembrar qual é a linha do seu discurso, qual é a mensagem que você está querendo passar. Porque o que importa não necessariamente vai ser a palavra exata que você esqueceu, mas sim
a linha tênue, a narrativa que você quer contar e a mensagem que você quer transparecer para deslumbrar aquelas pessoas. No mais é isso, gente. Deixa eu fazer uns comentários. Porque o pessoal mandou uns exemplos, tipo, se eu estiver suando muito, se eu derrubar um objeto, enfim, se acontecer alguma coisa que é alheia à minha vontade. Gente, improvisa. Improvisa, assim, não surta na hora, porque não tem como você resolver aquilo. Aconteceu, segue em frente. Então, você derrubou um objeto que você tinha, ignora, segue em frente. Ou então, se você está fazendo um discurso cômico, um discurso mais casual, faz uma piada sobre, comenta aquilo. Então, não fiquem afetados com isso, porque essas coisas acontecem. Então, siga em frente ou você engaje com aquilo que acabou de acontecer. Você fale, porque está todo mundo vendo também, então todo mundo sabe que aquilo aconteceu. Então, faz uma piada sobre aquilo, comenta sobre aquilo, ou então só segue em frente. Você esqueceu um dado do seu discurso? Inventa. Você não tem compromisso com a verdade no public speaking. Invente, pode mentir à vontade. Então, não fiquem se preocupando muito com isso, fiquem tranquilos. Com relação ao nervosismo, como Yasmin disse, é prática. Então, discursa para o seu espelho, discursa para o pessoal da sua sociedade de debate, se grava discursando. E também o nervosismo, ele tem muito a ver com a insegurança, com o medo de falhar, o medo de perder. Tenham em mente que os melhores oradores, eles já perderam finais, já perderam semifinais. Então, não se cobrem tanto. Então, você não tem que, assim, basicamente suceder naquilo que você está fazendo. Public speaking também é prática. Public speaking também é como os debates. Você não vai ganhar todas. Você tem que praticar, você tem que se esforçar, você tem que sempre buscar dar o seu melhor. Então, não tenham vergonha disso, não tenham vergonha de falar em público, porque só o fato de você estar se prestando e você ter coragem de fazer um public speaking já é mais do que muita gente, porque a maior parte dos debatedores não tem coragem de fazer um public speaking, de dar a cara a tapa. Então, você está fazendo o que muita gente já não tem coragem de fazer. E ninguém está te julgando lá. Todo mundo sabe o quanto é difícil falar em público, o quanto as pessoas ficam nervosas. Então, você não tem que se preocupar com nada disso. Se você está se preocupando com as pessoas, assim, te julgarem, eu juro a vocês que as pessoas não estão julgando você. E, no máximo, assim, se você não fizer um discurso bom, as pessoas vão esquecer depois. Eu já escutei milhares de discursos de public speaking e eu lembro de pouquíssimos discursos de public speaking. Então, não pense que as pessoas vão ficar lembrando para sempre daquilo, porque elas não vão. Então, se joguem, vão em frente, tentem, passem vergonha mesmo, se for o caso, porque eu já passei. Então, assim, não fiquem muito preocupados com isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Sim, e outra coisa, é muito importante que quando você estiver participando de public speaking, uma coisa que muitos oradores, inclusive experientes, às vezes esquecem de fazer, é tentar pedir um feedback do seu discurso para aqueles que estão julgando. Então, eu já participei de umas 3 bancas para julgar public speaking, e muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas não vinham me perguntar sobre coisas que elas poderiam melhorar, ou coisas que haviam sido erradas no discurso delas. Então, eu já vi muitos debatedores passarem da classificatória para a semifinal, mas não passarem da semifinal para a final, porque repetiram os mesmos erros que haviam repetido na classificatória. Então, é muito importante que vocês, e isso a gente já faz nos debates, mas é importante que isso também seja trazido para o public speaking, que vocês tomem a iniciativa de procurar os seus juízes e tentar tirar as dúvidas sobre os discursos de vocês, porque eu garanto que isso vai ajudar e vai ajudar muito. Pois é, algo que a Yasmin falou, eu sou culpada também do mexer no cabelo. Eu fiz um bate-cabelo no Maria Curupaiti, logo na semifinal, e eu fui pedir um feedback depois a Yasmin. E a Yasmin, Laura, você fez isso no meio do seu discurso, e foi algo que distraiu demais. Eu apareci na final com o cabelo preso, justamente para não repetir aquele erro que eu já tinha feito. Então, procurem os juízes de public speaking, escutem o que eles têm a falar e corrijam de fato os erros que vocês estão cometendo. Por exemplo, um debatedor da tribuna, no public speaking do Tópicos, fez a classificatória dele de lado. E eu não entendi porque ele estava discursando de lado quando ele devia estar discursando de frente para a plateia dele. Eu disse isso a ele. Na outra etapa, quando ele passou, ele discursou de frente. Então,
são coisas que você pode corrigir na hora, são coisas que você pode corrigir de uma etapa para outra e que melhoram bastante a qualidade do seu discurso também. Gente, só um momento aqui. Eu vou ter que dar uma saidinha e, graças a Deus, eu consegui ver tudo, mas eu não vou conseguir ficar para o momento das perguntas. Mas, mais uma vez, eu agradeço muito, viu, meninas, em nome da SDD, e eu sei que está sendo muito útil para todo mundo. Obrigada, eu vou indo. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Nos discursos de improviso, eu sempre tenho muita dificuldade quanto ao conteúdo. Tipo, todas as ideias fogem e eu acabo falando muita merda. E aí eu quero saber para vocês o que é que não pode faltar num bom caso assim, montadinho de public speaking. Olha, algo que você vai escutar de todos os juízes, e eu garanto a você, de todos os juízes. Por exemplo, num tema revelado na hora que você vai discursar de improviso. Eles sempre vão dizer a mesma coisa para você fazer durante os 30 segundos. Pense no começo e no final do seu discurso. Porque desde o começo você tem que ter uma linha, uma trajetória estabelecida do objetivo que você tem com aquele discurso. Então, eu vou começar falando disso e eu vou terminar falando isso. E aí você tem que ligar esses dois pontos de alguma forma. E aí no meio você pode inventar o que você quiser. Mas aí você tem que terminar com aquilo que você pensou. E aí as pessoas vão até mesmo ter a impressão de que tudo que você fez foi planejado. Mas não, você só tinha pensado, tipo, no começo e no final do seu discurso. Então, sempre pensar numa trajetória que seja retilínea no seu discurso, para não ficar muito perdida, e as pessoas ficarem, tá, mas o que é que isso tem a ver com o seu discurso? O que é que isso tem a ver com o seu tema? Sabe? Então, sempre pensar em algo que seja conjunto. Eu acho que uma coisa que também pode ajudar muito é cada debatedor ele tem o seu forte. Por exemplo, a Laurinha é muito boa em discursos de PS de humor. Já eu não gosto muito de PS de humor, realmente gosto de um PS mais emotivo. E eu percebo que isso é uma coisa que muitos debatedores têm, muitos oradores, na verdade. Muitos têm uma preferência sobre a escolha do seu discurso. Então, às vezes, você pode até pegar um discurso que as pessoas esperavam uma coisa e não acaba sendo isso. Então, vou dar um exemplo pessoal. Uma vez, eu estava num PS do Potiguar e meio que assim, o tema que me foi dado foi: diga para os seus pais que você está querendo trancar a universidade. E todo mundo ali estava esperando um discurso mais engraçado, um discurso de humor, e eu trouxe para o lado que eu tenho mais vantagem, que é justamente o lado emotivo. Então, eu fiz um discurso emotivo sobre trancar a faculdade. A gente já viu outro caso no Tópicos, por exemplo, que uma debatedora, ela foi encarregada o tema dela era: finja que você é uma general, que você está numa missão e essa missão não vai dar certo e você tem que dar o último discurso para os seus soldados. E ela transformou aquilo num PS de humor. Foi uma coisa que a gente nunca teria imaginado quando a gente selecionou aquele tema para ela. E ela acabou transformando aquilo na força que ela tinha. Então, uma coisa que pode ajudar você em um PS de improvisar é tentar pegar aquele tema e trazer para uma perspectiva que você se sente mais confortável. Outra coisa que você pode fazer também é tentar treinar padrões de discurso. Então, por exemplo, se você treinar a fazer um padrão de discurso para algum orador que seja mais técnico, então isso se aplica a um político, isso se aplica a um cientista, isso se aplica, enfim, a pessoas que têm um cargo mais sério. Se você cria esse personagem sério, você consegue meio que adaptar ele com mais facilidade para essas subdivisões de um personagem técnico. Ou se você, enfim, tem que fazer um personagem mais engraçado, então você já sabe fazer umas caras e bocas, você já sabe coisas engraçadas. Aí tem as subdivisões. Ah, você tem que interpretar um bêbado, você tem que fazer o discurso baseado em um comediante. Então, você meio que cria esse arquétipo de um personagem que pode se adaptar a mais de uma perspectiva, a mais de um subtópico. E a partir disso você acaba se sentindo mais confortável, porque se você já tem a linguagem, você já tem uma ideia de como você pode ajeitar o seu corpo para essa situação, você só precisa se preocupar efetivamente com o que você vai falar. E como a Laurinha falou, é realmente ter essa linha entre o início, o meio e o fim bem claros, para que assim todo mundo se sinta interessado pelo seu discurso. Espero que tenha ajudado na sua dúvida.
Eu ainda tenho outra. Vou monopolizar aí vocês. Como é que vocês se preparam para ir ao campeonato? Tipo, vocês vão com o casinho montado já? Vocês já vão com a ideia, se cair de improviso, eu vou falar isso. Já tem umas frasezinhas montadas, já tem casos. Como é? Nossa, eu penso muito. Eu tenho vários discursos já montados sobre diversos assuntos. E são coisas que eu vou pensando no dia a dia mesmo. Assim, eu penso, isso dava uma sacada ótima de discurso. E aí eu vou montando o discurso. Eu imagino o discurso na minha cabeça. Então, assim, ao invés de cantar no chuveiro, eu fico praticando meus discursos de public speaking. Então, eu sempre penso em algo para falar. E é muito bom que você pense nisso, porque até mesmo, assim, num tema tipo assim, na hora, foi revelado na hora. Talvez você já tenha pensado alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, na semifinal do CBD. Na semifinal do CBD, o tema era você estar numa praia com o seu namorado, peçam em casamento. E eu já tinha pensado nisso. E como Yasmin disse, todo mundo estava esperando um discurso romântico. Eu fiz um discurso de humor, foi um discurso, assim, bem aloprado, eu diria, porque eu já tinha pensado em várias daquelas piadas. Então, eu sabia que algumas delas iam funcionar e eu fui em frente, sabe? Porque eu já tinha pensado naquilo e eu fui pegando no fio da meada também e improvisando as partes que eu não tinha pensado ainda. Mas eu recomendo bastante que vocês pensem em discursos de public speaking, de todos os temas. Isso nunca vai fazer mal, sabe? No mínimo, você vai estar praticando, você vai estar pensando ideias que funcionam, ideias que não funcionam. E isso é muito bom até no quesito do storytelling, porque muita gente gosta de fazer um storytelling, mas não sabe como contar a história de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais emotiva ou engraçada. Então, quando você vai pensando em maneiras de contar aquela história, você vai até aprendendo técnicas de como tornar mais interessante uma história que você tem. Então, eu recomendo bastante assim, as pessoas a pensarem em discursos, a montarem seus discursos, até mesmo a escreverem. E é isso. Eu acho que o que a Laurinha falou é perfeito, é realmente isso. Eu acho que o que eu posso acrescentar é você tentar fazer temas, você escrever discursos também que eles possam abranger vários aspectos. Então, por exemplo, eu já sempre tive um discurso pronto na minha cabeça, porque quando eu era criança, meu filme favorito era Mulan. Porque Mulan mudou a minha vida no sentido de os temas que eram abordados iam crescendo comigo. Então, você tem a narrativa de uma mulher que se rebela contra um exército no sentido de ser mulher e ela vai lutar pela honra do pai. Então, a gente já tem um tema que é mulher no exército. E aí, depois, no decorrer do filme, fala sobre um amor que não é um amor romântico, é a relação dela com o pai dela. E aí, depois, também tem uma relação de autossuficiência, dela não se sentir boa o suficiente para honrar o nome da família dela. E esse foi um filme que sempre cresceu comigo. Então, eu tinha um PS pronto para caso eu precisasse falar de relacionamento romântico nos filmes, eu já tinha um tema pronto para caso eu quisesse falar sobre autossuficiência, já tinha um texto pronto para caso eu quisesse falar sobre mulheres e sobre mulheres quebrando padrões, que é uma coisa que pode abranger em vários subtópicos. E acabou que eu fui participar do Ceará e na rodada revelada o meu tema foi: qual é o seu filme favorito? E aí eu falei sobre isso. Então perceba que eu tinha vários âmbitos aos quais eu podia abordar com apenas um discurso. Então é muito interessante que você tente fazer esse exercício. Quantos temas eu consigo colocar dentro desse único discurso meu e eu vou treinar a partir disso. E em relação a tema revelado, o que você pode fazer também é chama um amigo, uma pessoa que vê public speaking, que tem ou algum amigo seu que já participou e pede para ele te mandar assim, um tema revelado. E aí você pega o seu cronômetro, treina 30 segundos e faz na frente do espelho. E aí você vai treinando essa questão do fator surpresa, porque é algo que não é só você, todos temos dificuldade, todos que participam de public speaking, então é realmente uma questão de se adaptar e de preparar um material que seja mais abrangente. De modo geral, é isso. Gente, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, viu? Se mais alguém quiser perguntar alguma coisa. Se quiser perguntar no chat também.
quem nunca esbarrou numa notícia e pensou isso dava uma moção de um debate. Exatamente isso. E, gente, eu vou encerrar a gravação. Logo, logo eu vou postar no YouTube e aí eu aviso para vocês, mando o link para vocês compartilharem com seus calouros da tribuna. Para aqui. Pronto, então é isso, gente.